Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Osh e trago para vocês aquele review fora de timing que você tanto gosta. Classic Physique da Muscle Contest Brasil, vencida por Livinho, segundo lugar Ângelo e na terceira colocação Cavalcante. E eu vou falar também sobre o que aconteceu com o Everson Costa e o Jaworski, né? Se bem que o Jaworski eu já vou falar agora. O que aconteceu com ele é que eu coloquei ele como favorito e dei aquela zicada monstra. Foi mal aí, viu, mano, Java? Não era a minha intenção, mas tô muito feliz com a vitória do Livinho, atleta do meu time. Aqui a gente tem, então, o top 3 na ordem, né? Primeiro, segundo e terceiro colocado são imagens das prévias do canal oficial no YouTube da Muscle Contest Internacional. Aqui a gente tem um problema de brilho. A luz provavelmente estava muito forte e quando o atleta passa aquele brilhinho, né, o óleo no corpo, que é aqui que a gente veio ver, né, atletas depilados com óleo no corpo, sungas mínimas, isso favorece o atleta, porque dá um destaque maior. Literalmente ele brilha. E quando o atleta ele vem fosco, ele fica apagado, literalmente. Só que aqui aconteceu justamente ao contrário, pelo menos nas imagens do vídeo, tá? Então, ao vivo, com certeza a impressão deve ter sido completamente diferente, mas no vídeo não tá legal. Então, o Livinho sobrou brilho, o Ângelo tá com brilho intermediário, acabou sendo favorecido. Agora, quem ficou com shape mais fácil de fazer a leitura foi o Cavalcante, que ficou com a terceira colocação. Ele tá opaco, tá apagado, mas ele brilhou. Foi justamente ao contrário. Então, aqui nesse semi-relaxado, a gente já vê um espancamento da linha do Livinho em relação aos outros dois atletas, tá? Não tem como. O Livinho ele tem um X perfeito e além dele ter a cintura muito pequena e a cintura escapular muito larga, ele tem os quadríceps gigantes, muito cheios mesmo e arredondados. E aí, cara, ficou complicado, né, pra galera que tá aqui do lado dele. Deixa eu ver se eu tô no normal. Tá, no normal. Então, aqui nessa pose semi-relaxado não vale nada, mas a gente já consegue ver um destaque aqui. A dorsal do Ângelo um pouco alta, a do Cavalcante também, e a do Livinho um pouco mais compatível. Veja que a gente não tem tanta comprimento de cintura no Livinho como a gente tem comprimento de cintura no Ângelo e no Cavalcante. E assim, é um gosto pessoal. Eu sei que você gosta de sungas bem pequenas, mas eu acho que a sunga do Ângelo de frente, pelo menos a sunga de bodybuilding, né, cara? Eu optaria por uma versão um pouquinho maior aqui, ó, nessa região. Eu acho que favoreceria ele um pouco mais, porque acaba até alongando muito o tronco, o fato de não ter pano aqui nessa região, mas como eu disse, é um gosto pessoal, beleza? Foi um campeonato de altíssimo nível, tava todo mundo realmente seco, o pessoal fez o trampo, e aqui no duplo bíceps de frente, a gente consegue ver com clareza a superioridade do Livinho, que não deu espaço nenhum. Zero. Ele tá incrível, tá muito seco, o sartório tá bem marcado, os cortes estão mais profundos, que era uma exigência não só da arbitragem, mas também dos fãs. Os braços não tem nem o que falar, né, cara? E se bem que os braços do Cavalcante ainda rivalizam um pouco com o do Livinho, sim, mas assim, essa pose não tem nem conversa. E eu gosto da pose do Ângelo, mas sinceramente, se eu fosse optar aqui por um atleta na segunda colocação nessa pose, acho que seria o Cavalcante. Eu acho que ele também desfruta de um bom quadríceps, tá com bastante preenchimento, tá com a pele bem fina, os braços são muito mais poderosos do que o do Ângelo, e ele tem mais ou menos a mesma envergadura de dorsal. A cintura parece um pouquinho mais larga que a do Ângelo, mas eu não consegui ver exatamente se é desse jeito mesmo. Pessoal que tiver assistido ao vivo e quiser comentar aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, um comentarista que está vendo através de um vídeo, então ela não vale de merda nenhuma, tá? Assim como a sua. Se você quiser dar a sua opinião, deixa ela aqui nos comentários. Já aproveita e segue o nosso canal. Falta pouquinho para alcançar 1 milhão de inscritos, tá, galera? Dá essa força aí para nós. Até o final do mês, eu acho que a gente consegue bater 1 milhão. Peitoral de lado é do Livinho, não tem nem o que falar, né? É o dobro do tamanho quase dos caras, preenche pra caramba, tava muito confiante, né? Eu gosto da pose do Ângelo, tá? Talvez eu subiria um pouquinho mais o cotovelo. Eu sei que o Ângelo é professor de pose e que a minha opinião não vale de nada, tá? Mas eu vou dar ela assim mesmo. Eu subiria um pouquinho mais porque ele não conseguiu contrair aqui essa região, então ficou meio vazio. Mas ele tem um peitoral muito massa, tava bem fibrado, a lateral do braço dele também é bem bonita e tudo. Essa pose do Cavalcante tá ruim. Eu não gostei muito. Acho que ele senta demais. Ele acabou ficando da altura do Ângelo, que foi malandro e esticou a perninha ali, ó. Ficou muito mais em pé. Então acho que ele perde espaço na pose, tá? E ele poderia, sim, lateralizar um pouquinho mais o tronco. Além do que ele tá tentando enfiar a cabeça
dentro do tronco aqui, né? Então eu acho que essa pose não favoreceu, mas ele tem músculo, ele não tem nenhum ponto fraco muscular, tá? Eu acredito que é só o encaixe da pose mesmo que tá bem desfavorecido. Aqui, no duplo bíceps de costas, eu também prefiro o Ângelo em relação... Aliás, eu também prefiro o Cavalcante em relação ao Ângelo. Eu acho que ele veio com a dorsal mais seca, o glúteo tá mais marcado, o posterior tá aqui também, e os braços são bem poderosos. Se bem que o do Ângelo também tá legal, mas vejam que não tem a mesma qualidade muscular, tá? O Ângelo de frente, ele tava com um aspecto muito mais fibrado do que na dorsal. Então aqui, ó, o glúteo não marcou quase nada, o posterior tá bom, e o Livinho nem parece da mesma categoria, né? A pose tá incrível, o glúteo tem umas fibras aqui, o posterior tava marcado, não é um posterior gigante, nossa senhora, mas é um bom posterior. E a dorsal dele é muito completa e muito larga, e os braços são cheios, o ombro cheio, tudo aquilo que a gente quer ver. E ele tem mais espessura, né, em relação ao Cavalcante e ao Ângelo também, então ele tem bastante carne ali na dorsal. Aí aqui, no abdominais e coxa, não é uma pose que favorece muito o Livinho, tá? Porque a linha abdominal dele não é muito bonita mesmo, então ele salta aqui num vácuo e aí ele consegue se sobressair, porque a dorsal dele continua larga, a cintura fica fina e as pernas muito grandes. R$118 é o que você vai pagar por essa camiseta Tech Shirt usando o cupom OST. É isso mesmo, jabá, pá, no meio do seu focinho. E para ela, você tem aqui, ó, Skin Cropped, R$98 no cupom OST. Roupas que tem garantia anti-desbotamento, não precisa passar, ela desamassa no corpo, é fresca, é leve e vai com qualquer coisa, bicho. Acordou de manhã, não sabe o que fazer? Saca a Tech Shirt pretinha e sai andando, que é isso, vai te fazer, além de tudo, poupar um tempo danado. Cupom OST é o que você vai usar na Insider, beleza? E o link tá aqui na descrição do vídeo. O Ângelo, nessa pose aqui, eu acho que ele ficou um pouco esquisito, tá? Sinceramente. Vou até te falar por que eu acho isso, ó. Ele tá lateralizando um pouco o tronco, né, a fim de afinar um pouco mais a cintura. Os gomos não têm uma profundidade muito grande, então a parede fica um pouco rasa, apesar de ser bonita, bastante estética. Mas eu acho que o fato dele estar fechando demais aqui, ó, os cotovelos, ele acaba perdendo um pouco a angulatura da pose, ó. Vejam, eu não sei fazer aquele X lá, o Igão já me mostrou uma vez como é que era, mas eu não lembro. Vejam aqui o X aqui do Livinho, ó. Ele vem perfeito em relação à coxa. O Ângelo, ele fica um pouco mais estreito, ele vem no meio da coxa, entendeu? Então se ele tivesse abrindo um pouquinho mais o cotovelo, mesmo que fechando mais os braços, eu acho que ia ficar um pouco mais estético. E a parede um pouco alongada, talvez por causa da sunga, talvez por causa da genética, talvez porque eu fiquei reparando nisso sem parar, não sei. Me fala você. E veja que o Cavalcante também, ó, abre um pouco mais os braços e isso deixa a angulatura do X muito mais equilibrada, fica uma pose mais estética, tá? Aí na sequência acho que o Ângelo vai puxar um vácuo aqui, ficou melhor até, eu achei, ele ficou com a cintura bem fina, a dorsal se sobressaiu bastante e o fato dele ter crescido um pouco deixou o X um pouquinho mais acentuado, tá? Na minha opinião. Mas assim, não gostei de nenhuma, na verdade, nenhuma das três abdominais e coxa, eu achei que foi assim sensacional. E aqui na pose clássica favorita, a pose do Livinho tá muito boa. A pose do Cavalcante é a mesma, também tá boa, só que aí fica complicado, né? Porque existe uma óbvia comparação. No Livinho, um atleta que traz muito mais muscularidade que o Cavalcante acaba ficando na frente na pose. E o Ângelo, é assim, é uma crítica de parça, tá? Eu não conheço o Ângelo nem nada, mas eu não utilizaria essa pose clássica favorita em palco. Eu sei que ele faz muito essa pose no Instagram dele, ele tem um quadríceps fodástico, muito fibrado mesmo, é incrível. Só que ele perde espaço no palco. Então, quando ele está sozinho no Instagram, essa pose ela fica sensacional. Agora, quando ele está do lado de caras do tamanho do Livinho, ele acaba ficando pequeno. Então, eu utilizaria aqui, sei lá, qualquer outra pose que não o diminuísse. Essa é a ideia. Vocês lembram a pose do arqueiro, Archer Pose, que o Horst fez? Porra, ficou bom pra cacete. O Royce ocupou quase que o palco inteiro do Portugal Pro fazendo aquela pose. Ali o bicho se levantou, ele foi incrível na escolha. Então essas poses muito fechadas aqui, elas podem ter todo o seu apelo estético,
mas não do lado dos caras, porque a hora que você chega aqui, o Ângelo, inclusive, já é um cara de altura econômica, a hora que você tá posando ao lado de outros caras que também são muito grandes em termos de muscularidade, fica foda. Eu não gostei muito, eu queria saber a sua opinião, marombeiro refinado. E, sinceramente, não tô gerando nenhuma polêmica aqui, não acho que foi roubado nem nada, não é esse meu propósito, tá? Mas eu acho que há argumentos para uma talvez segunda colocação do Cavalcante em cima do Ângelo. Lembrando que os dois estavam fazendo as suas estreias na Pro League, foi uma estreia excelente, num campeonato de altíssimo nível. Os caras pegaram segundo e terceiro. Ah, Austin, mas o que adianta? O cara ficou em segundo, outro em terceiro. Se fosse trocar, não sei o quê. Claro que isso influencia, né, bicho? O cara ficou em 11º e o outro em 8º, dá diferença, né, cara? Isso é óbvio. Vamos lá dar uma olhada então aqui. Caramelo? Não. Vamos dar uma olhada no Caramelo, é foda. Ah, o Lucas Moraes também, cara. Lucas, vamos dar uma olhada aqui no Lucas. O Lucas Moraes é um atleta, cara, que é tipo, tá sofrendo síndrome do PH. Sabe PH clássico? Então, eu acho que o Lucas Moraes, ele veio seco pra caramba, ele é completo, as poses estavam enormes, ó, o cara cresce pra caramba no palco, tem músculo pra cacete, só que, infelizmente, por algum motivo que eu não sei explicar, ele não vai bem aqui em competições nacionais, tá? Olha lá, ó, completo, posterior, os cabos pendurados aqui, truque da mordida, dos melhores do palco, glúteo fibrado, marcado, dorsal grande, espessa. Ah, podia estar um pouquinho mais seco na dorsal? Podia, mas é só isso. O resto todo, o cara trouxe. Ah, mas a cintura dele é meio larga, não sei o que. Mas a do Eric Selvagem também. E mesmo assim, eu vejo os dois com uma estrutura razoavelmente semelhante, não é a mesma coisa, mas ele tem muita largura de cintura escapular. O Lucas, ele é gigante, cara. Então, eu gostaria de tê-lo visto numa posição um pouco melhor, tá? Vamos aqui então fazer essa análise do Júnior Jaworski, que era, assim, junto com o Livinho, favorito à vitória, tá cansado de ir pro Mr. Olímpia, trouxe até uma bigodeira clássica, o Java, só que a linha dele acabou ficando exposta ao lado do Livinho, especialmente. Eu não sei o que aconteceu. Ele tá um monstro, tá? Gigante mesmo, colossal. Mas eu acho que a linha de cintura dele, dessa vez, não está com a mesma amarração de outras competições. E me pareceu também que ele estava um pouco cansado durante as poses, um pouco ofegante na hora que dava as pausas, as transições, e eu acho que isso pode ter se influenciado. Posa bem demais, mas aqui eu senti falta, talvez, pode ser imagem, eu senti falta um pouco de mais largura aqui, ó, de um V-taper um pouco mais dramático em relação aos outros atletas, talvez uma puxada um pouco mais no posterior, pode ter sido a imagem, tá, das câmeras da Muscle Contest, não sei. O glúteo tá cravado, mas não tá cravado 100% do tempo, então eu acho que ele teve ali um probleminha ou outro que, cara, pode ter acontecido alguma coisa agora nessa finalização. É isso. Tá gigante, veio seco, posa bem, mas infelizmente pode ter sido a zicada também que eu dei, né? Olha lá. A cintura parece que não favoreceu muito dessa vez. Ó, tá um pouco cansado, dá umas ofegadas assim. Bom, pode ser isso. E agora a gente vai passar pro Everson. O Everson Costa, que também é veterano de Mr. Olímpia, mas, cara, mais uma vez, pode ser imagem aqui. Eu gostaria que alguém tivesse assistido ao vivo que me falasse. Parece que tá meio manchado, né? Ó, o joelho tá meio manchado, a dorsal dele tá bem manchada, tá? Veio bem seco, tudo isso, mas assim, olha lá. Cara, tá vendo isso aqui? Ficou estranho. Ah, pode ser um shot, pode ser uma lesão, pode ser o que for. Não interessa. O que interessa é que tá manchado. Nesta imagem aqui, ó, esse peitoral de lado dele é incrível, posterior excelente, posa muito confiante e tal. Só que aí de costas também eu achei que acabou devendo um pouquinho de conjunto. Os braços e o ombro acabam ficando mais dominantes do que a dorsal propriamente dita. Então eu acho que o conjunto da pose de costas acabou um pouco desequilibrado. É só isso que eu tenho para apontar. O resto, shape do cara, excelente. E eu queria saber a sua opinião, marombeiro refinado. E queria que você gastasse
todo o seu dinheiro com o cupom Austin na Insider. É isso mesmo, link aqui na descrição do vídeo. Obrigado por ter assistido, fiquem com a gente até o próximo!